Senhor Jesus? Então, se você diz que o ama, você não o vê, mas você diz, eu amo Jesus, então você com certeza ama a pessoa que está próxima a você, ama a pessoa que está dentro do seu lar, amém? Então diga isso para ele mesmo assentado, seu vizinho da direita, da esquerda. Diga a ele, eu te amo, meu irmão, o amor de Jesus nos une aqui, aleluia, aleluia. Essa noite Deus está nos abençoando muito, amém? Quem já sente aí, agraciado, presença do Pai, não é mesmo? Quero convidar nossa querida irmã em Cristo, evangelista, Madriana, que está aqui hoje com a chave da autoridade, a palavra para entregar à igreja, amém? Aquilo que vem do coração do Senhor, aleluia. O possuidor dos céus e da terra. Então você deve ter expectativa nele. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, queridos, algo vai acontecer. Algo que é bom, porque ele é bom. Então a nossa expectativa deve estar nele, na sua palavra. E sempre que você se expõe à palavra de Deus, sempre que você se expõe ao Deus dessa palavra, que você crê, queridos, coisas maravilhosas acontecem. Coisas poderosas acontecem, porque você está se expondo não a uma palavra natural, mas uma palavra que é poderosa, ela é eficaz e ela cumpre o propósito. Amém? Amém. Você está feliz de servir a um Deus único e verdadeiro? Aleluia, aleluia. A pastora Uda, ela já me apresentou a vocês. Eu sou de Campina Grande, meu nome é Madriana. E eu estou em Campinas nesse momento, dando aula no Rema. Então eu sei que você conhece o Rema, algumas pessoas aqui fazem a escola. Eu reconheço pessoas, né, que estão na escola. E eu tenho ensinado esses dias sobre a aliança de sangue. E queridos, nós cantamos hoje, né, ao Deus que é o Deus da aliança. Você tem uma aliança com Ele. Você está num relacionamento seguro com Ele. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, compartilhando da palavra do Senhor, e eu me sinto muito honrada. Eu estava vindo para cá, e eu estava falando com a pastora Uda, com o seu esposo Paulo, falando da minha alegria de voltar a essa cidade e de poder compartilhar com vocês dessa palavra que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida, e eu sei que você é testemunha de que essa palavra ela é poderosa e ela tem mudado a sua vida. Amém? Aleluia. Então eu recebo esse convite com grande honra, porque eu sei que esse é o momento que o Senhor separou para nós. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Tenha expectativa nele e na sua palavra. Somos um povo fervoroso, porque nós servimos a um Deus, queridos, que é grande. Amém. E você não deve negligenciar essa presença. Enquanto a gente estava aqui louvando ao Senhor, vendo Guilherme ministrar, chamando você à adoração, a você prestar a sua melhor adoração ao Senhor. Sabe, queridos, isso me fez me lembrar de algo que você vê lá no Velho Testamento. A Bíblia diz que quando Moisés ele ia ter com Deus, ele ia à tenda da congregação para ouvir de Deus, para ter instruções da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz em Salmos que Deus ele manifestou todos os seus feitos, a obra da sua mão, o seu poder aos filhos de Israel. E quando você olha para a história dos filhos de Israel, queridos, esse foi um povo que realmente eles viram da manifestação do poder de Deus. Eles viram o mar se abrir. Você entende? Você tem noção disso? O mar se abrindo e o povo passando a pé enxuto. O chão não estava molhado, não havia lama, não havia areia molhada, mas a Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto. Eles comiam de um pão que descia todos os dias. Amém.
o maná fresco do céu. Eles comiam de carne, de codornizes que viam toda a tarde. Eles viram águas amargas se transformando em água doce. Eles foram curados no deserto, queridos. Aleluia. E eu sei que quando você olha para a história desse povo, você vai ver a história de um povo cujo coração era muito duro. Eles eram rápidos para dizer sim ao Senhor, mas com a mesma rapidez com que eles diziam sim, eles pecavam contra Deus. Eles idolatravam, eles se prostituíram muitas vezes. Você vê a apostasia no meio de Israel. Mas mesmo diante de uma história como essa, queridos, o poder de Deus foi manifesto no meio deles. E há uma coisa que nós não podemos tirar desse povo: há um mérito que eles têm. E embora essa vida desregrada que muitas vezes eles tiveram, algo que nós precisamos considerar em Israel, todas as vezes que a presença de Deus se manifestava, eles reconheciam aquela presença. Eles reverenciavam aquela presença. A Bíblia diz que quando Moisés ele ia até a tenda da congregação, fora do arraial, a Bíblia diz que todos eles acompanhavam Moisés apenas com os olhos, porque eles não podiam ir até lá. Eles tinham acesso limitado à presença de Deus, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Mas eles acompanhavam Moisés. Moisés indo em direção à tenda da congregação. A Bíblia diz que quando Moisés chegava lá, uma coluna de nuvem descia sobre aquele lugar. Amém. E cada um, à porta da sua própria tenda, eles adoravam ao Senhor. Amém. E eles reverenciavam aquela presença. Sabe, queridos, era um povo que espiritualmente estava morto, mas eles percebiam aquela presença, eles discerniam aquela presença, e eles reverenciavam, e eles adoravam. Você é nascido de novo. Amém. Você não é um povo morto espiritualmente. A Bíblia diz que você nasceu de uma semente incorruptível, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você foi feito de novo. A Bíblia diz que nós somos regenerados. Essa palavra significa dizer que Deus, Ele te fez de novo. O sopro de vida, queridos, foi colocado novamente no homem, mediante o novo nascimento. Não existe motivo em nós para não reconhecermos essa presença. Se eles numa aliança inferior, se eles numa condição inferior, se eles eram capazes de reconhecer e de reverenciar, queridos, muito mais capacidade temos de perceber a presença de Deus, o mover de Deus, o Espírito de Deus, e reverenciar essa presença. Você carrega da presença de Deus. Você carrega do Espírito de Deus, da vida de Deus. Aquilo que eles só viam de longe, aquilo que estava distante deles, hoje, por causa do sangue de Jesus, está dentro de você. Aleluia. Então, queridos, nós não temos o direito de negligenciar essa presença, de sobejar. Você não só carrega de uma presença, mas existe uma presença que está no meio de nós. Porque a Bíblia diz que quando existem dois ou mais reunidos em seu nome, no nome de Jesus, Ele diz: eu estarei. Eu estarei no meio de vocês. Então nós temos uma presença que nós carregamos dentro, e existe uma presença que se move em nosso meio. E sabe, queridos, você precisa ser sensível a essa presença. Você precisa estar conectado a essa presença, para que essa presença não se torne inútil na sua vida, para que Deus não seja limitado na sua vida. Porque isso me faz lembrar de Jesus no meio do seu povo. Jesus, ele saía, ele pregava
Bíblia diz que embora eles se maravilhassem com aquilo que eles ouviam da parte de Jesus, houve um momento que eles começaram a olhar Jesus como homem, discernindo naturalmente. Não é esse Jesus, o filho de José, que é carpinteiro. Não é ele o filho de Maria. As suas irmãs não habitam aqui em nosso meio. E eles começaram a julgar Jesus na carne, como um homem natural. E por causa disso deixaram de receber da glória, da graça, da manifestação de Deus. Queridos, a Bíblia diz que ali Jesus não pôde operar muitas coisas. E por que Jesus não pôde operar? Era porque ele estava cansado? Era porque não havia poder nele? Não, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que ungiu com o Espírito e com poder. Amém. Então havia um poder disponível nele para se manifestar no meio do povo, para dar vista aos cegos, para fazer pessoas aleijadas se colocarem em pé. Amém. Para curar pessoas de todo o mal. Amém. Mas por causa da incredulidade daquele povo, porque não souberam reconhecer aquela presença, porque não conseguiram discernir o poder que operava através dele, deixaram de receber do Senhor. Sabe, queridos, eu não tenho direito de sobejar essa presença. Eu não tenho direito de me levantar de manhã achando que eu sou dona do meu próprio nariz. Achando, vocês entendem essa expressão? Eu não sou dona da minha própria vida. Não sou eu quem decido por mim. Não sou eu que determino sobre a minha vida, queridos. Porque a Bíblia diz que havia um escrito de dívida que pesava sobre mim. Havia uma sentença de morte. Você sabe do que eu estou falando? Porque você também foi resgatado do poder das trevas. E você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você foi feito de novo. Você não tinha esperança, você não tinha expectativa. Obrigado, Jesus. Mas um dia, Deus ele entrou na sua vida e mudou a sua história. Mudou a sua sorte. Ele se compadeceu de você. Mas havia um escrito de dívida, queridos, que pesava sobre você. Era uma sentença de morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. A nossa expectativa era nenhuma. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ele é julgado na morte. Mas esse escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que foi lá na cruz do Calvário que ele despojou todo o principado e toda a potestade. Aleluia. Aleluia. Um preço foi pago pela sua vida. Um preço foi pago pela minha vida. Isso me diz algo. Eu não sou dona de mim mesma. Eu não decido sobre mim mesma. Ele decide sobre mim. Ele determina sobre mim. Então eu não posso acordar de manhã, queridos, e desconsiderar essa presença que eu carrego. Eu não posso definir o meu dia sem consultá-lo, sem ouvir dele. Eu não posso ir para o meu trabalho, para a faculdade, desconsiderando quem eu carrego dentro de mim.
dentro de você. Você carrega a habilidade de Deus. Você carrega da vida de Deus. Sabe, queridos, quando você anda pela rua, você precisa entender: eu carrego aquilo que aquela pessoa precisa. Eu tenho a resposta para a vida dela. Eu tenho a solução para a vida dela. Mas se você não anda, queridos, debaixo dessa consciência, pessoas morrem perto de você, precisando do que você tem, quando você sobeja o que você tem. Você me entende? Aleluia. Nós carregamos de uma presença poderosa dentro de nós. Então quando você se levanta em fé. Você se levanta sabendo quem você é, quem habita dentro de você. Você se levanta sabendo que aquele que habita em você é maior do que aquele que opera no mundo. Você se levanta sabendo que aquele que habita em você é maior do que as circunstâncias que se levantam ao seu redor. Você se levanta sabendo que aquele que habita em você é maior do que qualquer gigante que tente prevalecer diante de você. Então nós precisamos, queridos, nos levantar com uma atitude diferente. Nós precisamos andar com uma atitude diferente. Nós precisamos nos colocar diante de Deus com uma atitude diferente. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus com uma atitude diferente, com expectativa naquilo que Ele vai fazer, na forma como Ele vai se mover. Deus está acima das nossas expectativas, acima das nossas limitações. Então significa dizer, queridos, que eu não posso limitar Deus, mas eu devo ter expectativa nele. Eu devo crer nele por coisas grandes e maiores, porque Deus é aquele que não nos frustra. Amém. Não nos decepciona. Amém. Você nunca vai estar com a sua expectativa lá no alto e Deus vai vir lá embaixo. Não, queridos. Quanto mais expectativa você gera em Deus, mais Ele se levanta para te alcançar nesse nível em que você está. Se você tem pouca expectativa nele, não espere muito dele. Mas se o seu coração está cheio de expectativa, queridos, espere a altura dessas expectativas, porque Ele não é limitado. Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tenha um coração grato, querido, ao Senhor. Um coração grato. Seja agradecido ao Senhor pela obra da redenção. Seja agradecido ao Senhor pelo sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus, que nos faz limpos, redimidos, purificados, santificados, reconciliados. Aleluia. Aleluia. Essa nem é a minha pregação. Aleluia. Eu só estou movendo as coisas dentro de você, para você levantar os seus olhos e ter expectativa no Senhor. E ter expectativa naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele vai mover no nosso meio. Sabe, queridos, todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, algo muda dentro de você. Algo é transformado dentro de você. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados de glória em glória. É verdade. Isso aí. Você pode não ver isso naturalmente, mas Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele se renova dia após dia. E nós somos renovados pela sua palavra, queridos. Renovados. A nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus é enxertada na minha vida, coisa errada sai. E eu não sou mais a mesma. Quando eu saí de Campinas, vindo para cá, eu saí com aquela consciência. A mulher que está saindo não é a que vai voltar. Glória a Deus.
E essa é a consciência que você deve ter. Todas as vezes, queridos, que você vem para se expor à palavra de Deus, tenha a expectativa de que a mulher e o homem que estão vindo para se expor à palavra não é o homem e nem a mulher que vai voltar para casa. Amém. Porque estamos sendo aperfeiçoados. Amém. Aleluia. Você crê nisso, querido? Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Aleluia. Aleluia. Romanos no capítulo 4. Aleluia. Romanos capítulo 4, no versículo 16. Você já está lá? Amém? Aleluia. Muito obrigada. Você já pode parar. Ele estava aqui nos ajudando, amém? A preparar o nosso coração. Então eu sei que você foi abençoado, amém? Amém. Aleluia. Agora a gente vai dar um descanso para ele, para que ele também receba da palavra. Aleluia. Romanos no capítulo 4, versículo 16. A Bíblia está falando, né? Paulo está falando sobre a justificação. Você sabe, queridos, que você é justificado? E Paulo estava falando que nós não somos mais justificados, ou tratando especificamente da justificação que nós recebemos, que é pela fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Amém? E Paulo estava dizendo que nós não somos justificados por obras, mas pela fé. E ensinando sobre isso, Paulo falou o seguinte, no versículo 16 de Romanos 4. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Diga assim, Abraão é pai de todos nós. E só para que você entenda, Paulo nos ensina que a verdadeira descendência de Abraão não é a descendência física, mas é a descendência espiritual. Ele diz que os da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Amém, queridos? Então, é por isso que Deus falou para Abraão que ele seria pai de numerosas nações. Porque aonde quer que exista um crente na face da terra, ali está a descendência de Abraão. Então, queridos, você precisa se ver como o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Amém? Então, nós estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo. E nós somos o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Nós somos essa descendência que é tão numerosa quanto o pó da terra, tão numerosa quanto as estrelas do céu. E era por isso que Deus falava, olha, vai ser incontável. Porque o povo de Deus sobre a face da terra é a descendência de Abraão. Amém? E Paulo diz, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Na continuidade do texto, no versículo 18, diz Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão não duvidou, e a Bíblia diz que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometeu. Aleluia! Aleluia! Você tem alguma promessa do Senhor, queridos? O Senhor tem compartilhado coisas grandes com você? Abraão estava plenamente convicto de que aquele que lhe fez a promessa era poderoso para cumprir. Aleluia! Ele foi o pai da fé.
estabelecido sobre a terra. Agora você precisa entender algumas coisas, e é isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você essa noite. Abraão, ele não nasceu pai da fé. Abraão, ele se tornou o pai da fé na sua caminhada com Deus. E sabe, queridos, isso é a garantia de que eu e você, nós podemos nos tornar grandes na fé. O justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então, nós precisamos ter uma vida de fé. Nós precisamos nos levantar em fé. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos nos deitar em fé. Tudo aquilo que nós fazemos, devemos fazer em fé. Porque nós não somos naturais, nós somos espirituais. Amém? E é interessante porque quando você começa a olhar, Cris, para a vida de Abraão, a Bíblia fala claramente que Abraão lidava com coisas naturais. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa de que Abraão, ele seria pai de numerosas nações. E queridos, Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe fez essa promessa. Sara tinha 65 anos. E a Bíblia diz que aos 99 anos, Deus fala para ele que em um ano, Sara daria luz a um filho. E queridos, a Bíblia diz que Abraão olha para as coisas naturais. E ele lida com aquelas coisas naturais. Ele diz, como pode um homem da minha idade, com o corpo já amortecido, com a minha esposa, tendo ela a idade avançada, como poderá ela dar luz a um filho? Você entende? Haviam circunstâncias naturais que diziam para Abraão que aquela promessa que Deus havia dado a ele não iria se cumprir. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele creu. Amém. O pai da fé. É muito comum esperar que o pai da fé creia. Amém? Mas sabe que tem muita gente hoje querendo ser crente sem crer. Abraão era o pai da fé, e porque era o pai da fé, ele creu. E por causa da sua vida de fé, ele se torna conhecido pela sua fé. Amém. Mas tem muita gente querendo ser crente sem crer. E deixa eu te falar, a fé não é uma opção nossa. Você não deve escolher, hoje eu vou andar em fé. Hoje eu decidi. E amanhã, por causa de coisas naturais, você levanta cabisbaixo, cabeça baixa. Hoje não é dia de crer, que a coisa está difícil demais. Não! Somos crentes. Amém. A nossa natureza, queridos, ela foi preparada para crer. A natureza que nós recebemos de Deus é uma natureza que crê. Não dá para ser crente sem querer crer. A fé é o nosso meio de vida. O justo viverá pela fé. A fé é o nosso meio de vida, de existência. E a Bíblia diz que o pai da fé creu. Em quem que ele creu? Ele creu em Deus. Mas você vai ver, queridos, que ele não creu sem entendimento. Ele não creu com ignorância. A Bíblia diz que ele creu no Deus que vivifica os mortos e no Deus que chama à existência as coisas que não existem. Eu digo que isso é uma fé inteligente. E você pode estar me perguntando, existe isso de fé inteligente? Existe, queridos. Existe. Existe entendimento e conhecimento? Existe. Mas eu não estou lidando com conhecimento natural. Porque quando você confronta as verdades da palavra com a ciência, com aquilo que dizem os livros, você vai ter que escolher entre um e outro. Porque para o mundo isso é loucura. Para o ímpio isso é loucura. Para os sábios desse mundo a mensagem da cruz é loucura. Mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. Para nós, os que cremos, é o poder de Deus.
com entendimento. E ele buscou em Deus aquilo que respondia à sua necessidade. Ele não creu de qualquer forma, sem entendimento. Ele creu com entendimento. Ele creu mediante uma palavra que ele havia recebido. Ele creu por causa da promessa que o próprio Deus lhe havia dado. Aí ele olha para as circunstâncias. Um corpo já amortecido. 100 anos lhe pesavam. Ele olha para Sara, idade avançada, estéril. Naquele tempo, queridos, esterilidade estava muito ligada à maldição. Era como se fosse uma mulher amaldiçoada. Era como se fosse uma presença morta, desprezada, desconsiderada. E agora, de quase 90 anos. E quem que ele crê? No Deus que vivifica os mortos. Aleluia. Ele crê no Deus que vivifica os mortos. Sabe, querido, se eu creio no Deus que vivifica os mortos, qual é o problema físico que eu posso ter que Ele não pode resolver? Quais são as limitações que eu tenho no meu corpo que Ele não pode resolver? Porque Ele é o Deus que vivifica os mortos. O que é uma enfermidade? O que é uma doença? O que é um desafio no seu corpo? Se você serve a um Deus, querido, capaz de dar vida, de soprar vida onde não existe, de criar o que não existe. Ele estava crendo para ser pai de nações quando não tinha um único filho. E porque ele não tinha um único filho, a Bíblia diz que ele crê no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe. Ele não tinha filho, mas ele precisava crer na promessa. E ele sabia que a promessa era: por pai de numerosas nações eu te constituí. E não tinha um único filho. Em quem ele vai crer? No Deus que chama à existência aquilo que não existe. Aleluia. E ele começou a crer naquele Deus que poderia lhe dar filhos e muitos filhos, e transformar a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra e quanto as estrelas do céu. Isso me diz algo. Abraão, ele creu com entendimento. Ele buscou em Deus aquilo que respondia à sua necessidade. Um corpo amortecido. Eu creio no Deus que vivifica os mortos. Eu não tenho filho algum, mas eu chamo à existência aquele que não existe. É nesse Deus que eu estou crendo. Amém. Essa é uma fé inteligente, queridos, que está pautada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo, orando pelos colossenses, ele diz: Senhor, que eles possam transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então existe uma forma de você crer corretamente. Existe uma forma de você crer com entendimento, com sabedoria. Não com a sabedoria desse mundo, mas com a sabedoria de Deus. Não com o entendimento desse mundo, mas com o entendimento de Deus, da sua palavra. Aí a Bíblia diz que crendo em Deus, que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Qual era a esperança que Abraão tinha naturalmente? Nenhuma. Morrer sem ter um único filho. Mas a Bíblia diz que porque ele creu em Deus, ele creu também contra as expectativas naturais, contra as circunstâncias naturais, contra as evidências naturais. E ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de numerosas nações, segundo o que lhe fora dito. Ele creu segundo o que lhe fora dito: por pai de muitas nações te constituí. Aleluia. Então, queridos, Abraão estava crendo numa promessa. Abraão, ele não acordou e um dia ele pensou: eu acho que eu queria ser pai de muitas nações, e começou a crer sem propósito. Você não pode deitar, queridos, e de repente ter um sonho mirabolante e começar a crer por aquilo, sem propósito, sem uma palavra de Deus. Não, nós cremos na
crendo para ter do Senhor aquilo que Ele nos prometeu, crendo pelas promessas que estão nas Escrituras, crendo por aquilo que Ele compartilhou ao meu coração. Não um sonho sem propósito. Você me entende? Aí a Bíblia diz, no versículo 20, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Embora, está dito no versículo 19, que sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, ao contrário disso, pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. O corpo dizia a ele que ele não teria filho, a idade dizia a ele que ele não teria filho, a situação de Sara, a idade avançada de Sara, a esterilidade de Sara dizia que ela não podia ter filho, mas ele creu em Deus. Amém. A Bíblia diz que ele creu em Deus. Ele creu em Deus e ele cria contra as circunstâncias. Enquanto ele cria em Deus, ele cria, queridos, que o seu corpo poderia ser totalmente vivificado. Amém. Enquanto ele cria em Deus, ele estava crendo contra o peso da idade. Enquanto ele cria em Deus, ele cria contra a esterilidade de Sara. Ele estava crendo em Deus e crendo contra as circunstâncias. E a Bíblia diz que foi assim, pela fé, que ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém. Se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém. Eu não sei você, mas eu tenho uma mente muito fértil. Eu posso ver, queridos, Abraão tentando contar o pó da terra para saber quão grande seria a sua descendência e se alegrando no Senhor, porque o Senhor havia dado o pó da terra como referência. Eu posso ver lá Abraão contando as estrelas do céu e se alegrando no Senhor, porque ele sabia que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e era assim que ele se alegrava, e era assim que ele dava glória a Deus. Sabe, queridos, a nossa vida deve ser uma vida de exposição à palavra, se alegrando com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Trazendo a palavra de Deus bem diante dos nossos olhos, contemplando a palavra, tendo expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que ele estava plenamente convicto de que aquele que lhe havia feito a promessa era poderoso para cumprir. Amém. Não é você que cumpre a promessa, queridos. Deus, ele te fez promessa. Não é você quem cumpre. Não é na força do seu próprio braço. Não é